Bom, então começando a nossa aula de hoje, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a temática que a gente vai trabalhar hoje é a tributação da propriedade, né? Muito especialmente aqui a propriedade rural, que é o Imposto Territorial Rural, ITR, e com isso a gente fecha os tributos de competência da União. Nós já examinamos o imposto de importação, o de exportação, o imposto de renda, o IPI, já foi uma das primeiras aulas, o IOF, semana passada, simples, e hoje é o dia do ITR, e daí fecha, com isso fecha os impostos de competência da União. Para começar a conversa, então, pessoal, para falar de ITR, a gente precisa ter referência aqui do texto da Constituição, artigo 153 da Constituição, inciso 6º, é onde a gente encontra a regra de competência. O artigo 29 do CTN tem normas específicas do Imposto Territorial Rural, e a Lei 9.393, que é a lei específica que trata do ITR. Tá? Então, esses são os diplomas que vão nos guiar aqui na aula de hoje. E eu queria, antes de mais nada aqui, esclarecer para vocês a aula de hoje, ela é muito semelhante, tudo que a gente vai falar é muito aplicável também ao IPTU. E a gente vai ver que a gente vai conversar bastante com esse imposto de competência dos municípios, que será abordado um pouco mais adiante, mas eu já faço essa ressalva porque eu não vou repetir todas as explicações, né? É muito parecido, e tudo que a gente abordar aqui serve, ajuda para entender o IPTU mais adiante. Mas o ponto aqui nós estamos. A transcrição do áudio disse que eu falei Boy, don't come, George. Meu Deus do céu. Vamos lá. A tributação que nós estamos falando aqui é a tributação da propriedade, ao contrário do que a gente viu até então, né? A gente viu a tributação sobre fatos geradores ligados ao comércio exterior, a gente viu fato gerador ligado à industrialização, a gente viu fato gerador ligado à aquisição da disponibilidade da renda, do acréscimo patrimonial, e agora a gente vai tributar, e o fenômeno que está sendo tributado é o mero fato, o simples fato da pessoa deter uma propriedade, ser proprietária de um imóvel, de um bem. E aí, o que a Constituição estabelece como base econômica? Qual é o fenômeno que a Constituição autoriza a tributar? Então, está lá no artigo 153, inciso 6º, que compete à União instituir e cobrar o imposto sobre a propriedade territorial rural. Vejam aí o que a Constituição fala, né? E a gente está abordando aqui o chamado aspecto material da hipótese de incidência. É disso que a gente está tratando aqui. E essa expressão, ela remete aqui primeiro, o direito de propriedade, né? Esse é o primeiro elemento que está aqui que eu vou destacar com uma cor diferente para chamar a atenção. Então, o direito de propriedade é o que confere à União a possibilidade de tributar. E a propriedade ela é definida lá no Código Civil, né? No capítulo próprio dos direitos reais, direito das coisas, e lá a gente encontra uma definição do que vem a ser propriedade, tá? Essa propriedade não é de qualquer bem, né? É bem imóvel, então somente bem imóvel, definido no Código Civil. E aí, pegando a limitação que a Constituição fez, surge a seguinte dúvida, né? Esse artigo 29 do CTN, que autoriza, reconhece como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse, amplia esses atributos sobre a coisa como passíveis de tributação. Eles
teriam sido recepcionados pela Constituição de 88, tendo em vista que o CTN é de 66, a Constituição de 88, o fenômeno que a gente haveria de suscitar aqui, falar, é o fenômeno da não recepção. Teria, então, essa norma não sido recepcionada pela Constituição. Essa é minha posição, eu defendo isso, mas defendo de forma isolada, porque a jurisprudência maciça, a doutrina maciça, entende que aqui não há nenhuma violação ao texto da Constituição, com a seguinte explicação: se a Constituição autoriza, outorga poder para que a União tribute o mais, que é a propriedade, poderíamos interpretar, então, entender que ela autorizou a tributar o menos, que é a posse. E aí poderia se exigir esse imposto de quem não é dono, quem não é titular, quem não é proprietário, mas quem é posseiro, quem detém o domínio útil. Não é a minha posição, eu não concordo com isso, mas enfim, né, meus amigos, vocês têm que saber e gravar e fixar a posição das cortes, dos tribunais, muito embora eu sempre registre aqui a minha posição crítica quando eu acho que deva ser feito. E aqui é um dos casos. Não há autorização constitucional para tributar a posse, mas a gente vê isso acontecer com frequência. Além do direito real sobre o imóvel, então a Constituição ali autoriza, ela adjetiva esse imóvel, né? Ele coloca e acrescenta ali dois adjetivos, territorial e rural. Quando se fala em territorial, propriedade territorial, o que se quer dizer, né? E eu estou pegando aqui o balãozinho para chamar a atenção. Territorial significa apenas e tão somente a terra nua, o solo. Diferentemente, aqui eu já começo a falar um pouco do IPTU, diferentemente do IPTU, que autoriza a tributar o prédio, a construção, e a gente vê, e é comum, né, ser exigido ser tributado a propriedade vertical, né, a propriedade edilícia, em que eu tenho uma unidade lá no topo de um prédio e não tem nada a ver com solo. Então, no ITR, não. O ITR é só a terra nua, só o solo. Se a pessoa plantou, se ela tem construção, não tem construção, isso não interessa para efeito da incidência. Vai interessar, sim, lá adiante, quando a gente estiver examinando o cálculo do ITR. Mais adiante eu vou falar sobre o cálculo do ITR, e aí sim a gente tem que examinar o que tem sobre a propriedade, certo? Então, falei aqui sobre o que é tributado, e aí vem a última expressãozinha ali, o último adjetivo, que é a propriedade territorial rural. E aí o rural, ele é, digamos, obtido a definição do que vem a ser rural de uma forma curiosa pelo CTN, porque é meio por exceção, né? O CTN explica melhor, ele define o que é urbano. Tá lá no artigo 32 que eu transcrevi aqui no quadrinho azul, ó. O artigo 32 do CTN está aqui no quadro, ele explica o que é urbano. Então, para ser urbano, tem que ter as seguintes configurações. Primeiro, uma lei daquele município, daquela cidade, dizendo, definindo, delimitando a zona urbana. Tá? Então, tem que ter uma lei municipal. Normalmente, a essa lei municipal dá-se o nome de plano diretor, que eu estou colocando aqui no item 1. Então, primeiro item, uma lei definindo a área urbana, e isso normalmente chama-se plano diretor, mas enfim, pode ser qualquer lei do município definindo. É competência do município disciplinar a ocupação do solo na sua área de atuação, no seu espaço geográfico, certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter, no mínimo, duas obras, dois melhoramentos
dentre os 5 elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Ok? Então tem que ter no mínimo 2. Ali ele arrola 5. Para ser considerado urbano, tem que ter no mínimo 2. Já caiu em concurso, a exame da ordem, questões querendo saber se o candidato havia decorado o que estava escrito no inciso 1, no 2, no 3, no 4, no 5. E aí estava baralhado as opções, e você tinha que saber o que era aquilo que o CTN entendia como obras que caracterizam como área imóvel localizada na zona urbana. Certo? Então, para vocês aí que estão acompanhando com a legislação, não tem muita dificuldade, certo? Tá ali, artigo 32, parágrafo 1º, é um desses 5. Preencheu esse requisito, então a gente está quase lá. Então, o imóvel está localizado na zona urbana? Está, mas não é suficiente. Tem que, na zona urbana definida por lei, tem que ter pelo menos 2 obras públicas. Tem 2 obras dentre as 5 arroladas ali? Tem, então firmou, a gente está quase lá. E aí, eu coloco aqui, ó, uma situação nesse desenho que demonstra, vamos lá, eu coloquei aqui o chamado município Tabajara. O município Tabajara é o azul, tá? Esse quadro azul. E aí, no quadro azul do município Tabajara, que é a sua zona, a sua área geográfica, ele tem a possibilidade de definir na sua lei municipal o que é a área urbana. E o município Tabajara fez no seu plano diretor ali a área urbana, tá? Em rosa, nesse quadradinho que eu botei aqui, certo? O plano diretor definiu lá o distrito industrial, que é o verdinho, fica lá mais afastado, para não gerar problema para a área urbana. Tem aqui a área de expansão urbana, artigo 32, parágrafo 2º, que eu não vou falar na aula de hoje, na aula do IPTU, eu vou explicar melhor o que é a área de expansão urbana, tá? Para não confundir vocês hoje, eu não vou abordar isso aqui, então vou deixar pequenininho aqui no canto, que é o artigo 32, parágrafo 2º. O que nos interessa é o seguinte, então, vamos lá. Eu tenho uma casa, vou botar uma cor diferente aqui para vocês não confundir. A casa vai ser em preto. Tá? Essa minha casa aqui, esse meu imóvel urbano, se ele está localizado no azulzinho, ou seja, não tem lei, não tem os melhoramentos, qual é a conclusão que nós chegamos depois do que eu acabei de explicar? É que essa casa está na zona rural, logo, ela terá que pagar ITR, ok? O azul é exceção, não é urbano. O urbano é o rosinha. Então, se a casa está aqui, ela é rural, certo? Rural. Não tenho dúvida. A casa está aqui. Aqui é rural. Mas aí vem a pergunta: e se a casa estiver aqui? Então, ela está dentro do perímetro urbano, ela tem na sua localidade ali dois dos itens referidos no CTN para definir como urbano, mas ela é essencialmente rural, esse imóvel. Esse imóvel é rural. Então, ela vai ter que pagar IPTU por estar localizado na área urbana? Essa que é a dúvida, tá? E por trás de tudo isso que eu estou explicando aqui, o que tem como pano de fundo? São regras de direito financeiro que eu coloquei aqui em amarelo, tá? Regras de direito financeiro que dizem o seguinte: o ITR ele é da União, mas por norma constitucional, metade do ITR vai para o município. Se o município não fizer nada,
metade do ITR vai para aquele município onde está registrado na matrícula daquele imóvel, certo? O que faz com que a União perca completamente o interesse pelo ITR. Se vocês me perguntarem assim, eu falei, eu acho que na aula passada, que a COFINS é a joia da coroa, é o tributo que a União mais gosta, é a COFINS. Mas se a gente colocar no outro espectro, assim, o que ela menos gosta, o que ela menos dá importância, eu poderia dizer que é o ITR. Por quê? Porque ela fica com o ITR das zonas rurais, mas ela não tem equipe, ela não tem estrutura para cobrar de todos os municípios, de todo o Brasil. O Brasil é gigante. Além disso, por mais esforço que a União faça, metade da arrecadação vai direto para os municípios. Então, cria o desestímulo ou o incentivo para que a União não se movimente ou não tenha muito interesse em arrecadar. Pensando nisso, a Constituição autorizou que os municípios celebrem convênio com a União, convênio para ficar com 100% de ITR. E aí, pasmem, meus amigos. Vamos ver se eu tenho dado aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Convênio ITR municípios percentual. Onde é que tá? 2006. Em 2006 tem um autor aqui criticando, foi um texto no Valor Econômico, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, tá? Esse artigo, mas ele é antigo, eu quero ver se tem um dado aqui para mostrar para vocês, um dado mais recente, que diz o quanto de municípios convênios. Denúncia dos convênios, celebração de convênios, orientações gerais, publicações. Não tem aqui, mas depois eu compartilho com vocês. Olha aí, chegou o Márcio. Não tinha visto o Márcio ainda para eu poder implicar com ele. Tudo certo? Me atrasei um pouquinho, mas estou aqui. Maravilha. Então, depois eu compartilho com vocês o dado que é para mostrar basicamente que um contingente pequeno, eu acho que não chega a 50% dos municípios celebraram convênio com a União. E aí é um paradigma, é um paradoxo, né? Porque os municípios se queixam de falta de dinheiro. Todos dizem que falta dinheiro. Aí a União diz: olha, eu estou te dando o ITR, pega para ti, fica com todo ele para ti. E aí, metade ou até mais dos municípios do Brasil não celebraram o convênio para ficar com o ITR. Aí, o que o município faz, minha gente? Ao invés de fazer o convênio, que seria o certinho, né, correto, o que o município faz? Vamos pegar esse município Tabajara. Ele quer tributar esses imóveis que estão aqui fora da zona urbana, certo? Esse é o objetivo. Sabe o que ele vai fazer? Simples. Definir que a área urbana do município é isso aqui. Tá certo isso? Ele pode, por lei, dizer que tudo é área urbana, e aí ele cobra o IPTU. E por que ele faria isso ao invés de celebrar o convênio? Bom, tem uma explicação jurídica. Explicação jurídica que eu vou dar. Outras explicações de ordem política, etc., aí é conjectura que eu não vou entrar. Mas uma explicação jurídica é que o município, ao dizer que tudo é IPTU, ele tem o controle da legislação. Ele pode mudar base de cálculo e alíquota fazendo uma lei municipal.
quando ele vai tributar pelo ITR via convênio, ele não pode mudar a Lei 9.393, que é uma lei federal, porque o tributo é da União, continua sendo da União, certo? Então ele não pode mudar. Então, para evitar esse tipo de situação em que o município expande a área urbana de forma artificial, não pode. E fazer com que a tributação seja só sobre imóveis realmente urbanos, o STJ criou uma orientação jurisprudencial dizendo que o terceiro critério, está aqui em laranja, ó, eu coloquei em laranja, mas ficou, não está legível, vamos botar em outra cor. Vamos botar em preto. Ó. O STJ, como um terceiro critério, estabelece que precisa ter destinação rural. Tá? Então, o imóvel, além de estar localizado numa zona urbana definida em lei, além de a zona ter infraestrutura urbana definida no artigo 32, parágrafo 1º, o STJ diz que, além de tudo isso, há a necessidade do imóvel ter destinação urbana. Porque se ele comprovadamente tiver destinação rural, vai acontecer isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, eu tenho uma areazinha aqui, dentro da área urbana, que eu vou pagar ITR aqui. Por que eu vou pagar ITR? Porque esse meu imóvel pretinho aqui, ó, que está aqui, desenhado, ele tem comprovadamente destinação rural. E quando eu falo ter comprovadamente destinação rural, não é assim, ó. Ah, eu planto. Eu tenho uma hortinha no fundo do quintal lá e eu planto alface. Então é um imóvel rural. Não, não é isso. Imóvel com destinação rural significa ele é dedicado, ele é destinado à produção rural, à produção agrícola, à produção de criação de animais, etc. Tem que ter a comprovação, porque simplesmente eu tenho um terreno urbano e eu planto comida, eu crio animais, isso não é suficiente, tá? E aí eu dou o exemplo, meus amigos, de Porto Alegre. Porto Alegre é reconhecido como uma das áreas mais urbanas do Rio Grande do Sul, né? E ela tem imóveis que pagam ITR, área rural Porto Alegre. Vou mostrar para vocês. Vocês não vão acreditar, mas isso daqui, ó, essas imagens são de Porto Alegre, que se convencionou a chamar de caminhos rurais. Até se fez uma campanha de divulgação turística em Porto Alegre para a gente explorar. Tem fazenda, tem passeio com animais, cavalo, charrete, etc. É bem legal, eu já fui. E deixa eu ver se tem aqui vinho. Porto Alegre. Vila. Olha aí, a aula de hoje também tem indicação etílica. Olha aí, olha. Isso aqui é uma vinícola dentro de Porto Alegre. Quem quiser conhecer, tem os vinhos depois para vocês comprarem aí, quem quiser. A vinícola dentro de Porto Alegre. Essa aqui não é Porto Alegre, por suposto, né? Ali, aquelas montanhas caindo neve, não é, mas tem as imagens, essa aqui sim é Porto Alegre. Então, eu queria aqui chamar a atenção de vocês que a destinação rural faz com que o imóvel seja tributado pelo ITR, mesmo dentro da área urbana, mesmo no município extremamente urbanizado como é Porto Alegre. Tá? Então, esse é o último critério e ele tem que passar por todos. Se não passou pelo primeiro, então morreu, né? Aí nem há falar aí em tributação pelo IPTU, certo?
O Richard pergunta se Porto Alegre tem convênio. Boa pergunta, Richard. Acho que não. Acho que não. Deem uma olhada, fuçem ali o site da Prefeitura de Porto Alegre, mas eu tenho quase certeza que não. Que Porto Alegre não possui, tá? Ô, professor, Oi. eu até abri aqui quando você estava pesquisando ali para ver os municípios, né? Eu achei na Receita Federal a página aqui que fala do ITR Convênio, que fala que tem 1.940 municípios optantes. Ou seja, que o Brasil tem 5 mil e poucos municípios, é bem pouco até, na verdade. É menos da metade, né? Como eu havia anunciado. São 5.500 municípios, né? Então, metade seria 2.700 e alguma coisa. É. No Rio Grande do Sul aqui são 227 só. 200 dos 500 e tanto, né? É. Então, vejam, é um número pequeno. Tem um mecanismo na Constituição, tem a possibilidade de fazer o convênio, mas os municípios não fazem. E aí, aproveito aqui, já que o Márcio tocou nesse ponto, para dar o meu pitaco, né, a explicação jurídica eu dei, que é o município prefere fazer a gambiarra aquela, de dizer que tudo é urbano para cobrar IPTU, porque ele tem o controle da lei do IPTU. E aí ele define e fixa alíquotas e bases de cálculo. Mas o meu pitaco, meu palpite, mais corretamente falando, meu palpite é uma questão política. Por que que o prefeito, enquanto o ITR é da União, quem tem que cobrar lá é a Receita Federal, está lá em Brasília. E aí, se um produtor rural qualquer, que eventualmente vai ajudar a campanha do prefeito, ele não está com o ITR em dia, o prefeito não se incomoda, né? Não está cometendo nenhuma irregularidade. Agora, se o prefeito tem como seus apoiadores os proprietários rurais que não pagam o ITR, e o ITR é ele que cobra, prefeito, aí fica chato, né? E se o prefeito cobrar, obviamente ele não tem mais apoiador. Aí quando era União, ninguém me cobrava, eu ficava aqui sem pagar nada. Agora você começou a cobrar, tá vindo a conta aqui, não vou mais te dar ajuda de campanha nenhuma. E aí a gente tem uma situação que me parece a explicar a dificuldade dos municípios em querer assumir a arrecadação do ITR, quando seria uma fonte interessantíssima de recursos, e vocês já vão ver, eu já vou mostrar que não é um leitor apressado diz, não, mas o ITR é baratinho, de fato, muitas vezes mas vocês vão ver que não é tão barato assim. A gente vai calcular agora e fazer umas simulações, eu vou mostrar para vocês. Então, expliquei aqui, o último requisito é que a zona seja efetivamente rural, porque se tiver destinação urbana, aí é IPTU, tá? Aqui, meus amigos, vem as normas que estão na Constituição, normas constitucionais, eu prefiro chamar assim do ITR, mas que vocês vão ver alguns autores e até mesmo questões de concurso cobrando de vocês assinarem dentre as alternativas abaixo quais são os princípios constitucionais do ITR. Isso aqui não é princípio, mas enfim, não tem nada a ver com princípio. São regras muito claras, com prescrições normativas bem claras, mas enfim, não vou entrar aqui em teoria do direito. Basicamente, o artigo 153, parágrafo 4º, estabelece ali 3 normas constitucionais que orientam o ITR. Primeira das normas, vamos começar lá pelo inciso 1. Primeira delas, o ITR será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Meus amigos, o STF teve durante muitos anos uma jurisprudência consolidada em que ele estabelecia que tributos reais
Tributos que incidem sobre coisas não devem ser progressivos. Por quê? Porque a cada ponto percentual que eu aumento o ITR, eu não necessariamente estou mensurando a capacidade econômica do contribuinte, concordam? Não é o fato de o sujeito ter uma grande fazenda, uma grande propriedade rural, que ele seja rico. Ele pode ter essa propriedade, pode ter herdado, pode ter ganho na loteria, pode ter usucapido, sei lá qual a razão, para ele se tornar proprietário daquele imóvel. Não necessariamente ele é rico. E por isso o STF disse que não haveria condições de se graduar. Essa posição do STF foi alterada, né, desde o julgamento de um paradigma lá do ITCD, que a gente vai falar mais à frente, mas eu já antecipo aqui que o ITR, ele, desde sempre, foi admitida a sua progressividade, porque o que está a graduar a progressividade não é o tamanho do imóvel, não é a capacidade econômica do contribuinte. O que está a graduar aqui é a intenção de dar a função social da propriedade na sua maior plenitude, promover a função social, que é essa caixinha vermelha que eu estou grifando aqui. Então, quando se diz que o ITR será progressivo, a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, significa que quanto mais produtivo é o imóvel, a alíquota tem que ser menor, quanto mais improdutivo, a alíquota vai ser maior. E a gente vai ver isso na prática, eu vou mostrar para vocês com cálculos, ok? Então, isso é progressividade do ITR. Segundo, inciso 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Me digam aí, meus amigos, para eu ver se vocês estão acordados, se não é só eu e o Márcio que estamos conversando aqui. Desde que começou a exigência, né, eu gostava da aula no sistema anterior em que a presença era facultativa, vocês assistiam quando quisessem, e aí a presença aqui das carinhas era uma presença, realmente, o pessoal estava assistindo. Hoje, atualmente, isso não quer dizer nada, né? Muitos aqui nem estão perto do computador agora. É engraçado, e esse teste eu sempre faço quando eu termino a aula e me despeço, todo mundo se despede, vai saindo da aula e fica muita gente ainda conectado, porque deixou o computador ligado e foi embora. É nesse momento que eu descubro quem é que está dormindo. Mas agora, fazendo o teste aí, Márcio, para ver se não é só nós dois aqui na sala de aula, eu pergunto para vocês, como se chama essa norma no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2? Ela tem um nome no direito tributário quando nós dizemos que algo não vai ser tributado. E aí, como é que se chama o nome desta norma aqui no direito tributário? Isenção. Opa, quem é que falou aí? José Pedro, professor. José. Olha, passou perto, José Pedro, passou perto. É pura. Não é imunidade por estar na Constituição? Azar, Márcio tá afiado, hein? Não me decepciona nunca. Não pude competir com o Márcio, não é impossível. O Márcio é demais, tá louco. Cara, aí, eu lembro, tinha. Agora eu vou revelar a idade. Vou revelar a idade. Tinha na escolinha do professor Raimundo. Se bem que agora eles fizeram um remake, né? Tá aparecendo lá com o filho do Chico Anísio. Mas eu gostava da a versão vintage, a versão antiga, né? Que tinha um aluno, né, Márcio? Tu vai lembrar, tu vai dizer que não lembra. Tinha um Não aluno sou lá tão velho, mas cheguei a assistir, acho que os momentos finais do original. do original. O professor Raimundo, ele tinha um aluno que acertava tudo, que era o que sabia tudo. Esse é um gênio. E aí ele fazia a brincadeira lá com o aluno. Esse é o Márcio aqui. O Márcio, ele não erra uma. Brincadeira à parte, é isso mesmo.
Eu queria ver se o pessoal estava atento. O José está atento, mas bateu na trave, José. A Constituição ela é imprecisa ao utilizar esses termos técnicos do tributário, porque por vezes ela usa isenção, tá? Escrito na Constituição em algumas passagens a palavra isenção, mas não é isenção. E aqui eu achei que vocês iam cair na pegadinha. Tá escrito ali, ó, não incidirá, dando a ideia de que é uma não incidência. Isso aqui não é não incidência. Tecnicamente, não estamos falando de não incidência. Incide o tributo, incide sim, mas quis o constituinte não tributar pequenas glebas rurais. E quando ele faz isso, ele cria uma imunidade. E aí, como tal, como imunidade que ela é, para ser modificada só por meio de emenda à Constituição, havendo aqueles, como eu, que entendem que imunidade não pode ser suprimida por se tratar de cláusula pétrea. Mas aqui, nas imunidades setoriais, existe uma parcela da doutrina que entende que poderia até, nesse caso aqui, como é o caso do ICMS, como é o caso do IPI, se poderia falar em imunidade suprimível, abolível. Mas, enfim, não é a matéria hoje, a matéria é que é uma imunidade, está na Constituição, só que tem uma palavrinha aqui que nos falta requisitos para definir exatamente, né? O que vem a ser uma pequena gleba rural? Afinal de contas, o que é uma pequena gleba rural? A Constituição não diz, né? Eu vou encontrar fundamento, vou encontrar explicação, tá aqui na caixinha, tá? Tá aqui na caixinha azul, que é o artigo 2º da Lei 9.393. 9393 é o número da lei. Parece candidato a deputado. Vote 9393. Não sei se tem esse partido, tá? Se tem, não entendam isso como uma mensagem subliminar. Não sei se existe esse partido, não estou recomendando nada. Mas aqui, ó, pequenas glebas rurais, segundo o artigo 2º da Lei 9.393, ela tem 3 conformações, tá? Eu defino como pequeno 30 hectares, 50 hectares e 100 hectares. Vejam, 100 hectares é grande pra caramba. Mas aí o que o constituinte e por decorrência o legislador o legislador ordinário que criou a lei ordinária, né? Ele estabeleceu dimensões diferentes para regiões diferentes do país. Então, lá ao norte do país, que é uma região extremamente desabitada, gigantesca, o pequeno para lá não é pequeno para nós, né? É gigante. Peguem, por exemplo, o município de Altamira, no Pará. O município de Altamira é quase do tamanho de Santa Catarina, de tão grande que é. É enorme o município. Então, falar 100 hectares lá é falar de uma propriedade pequena, passível de proteção. E especialmente em razão da localização em que eles inserem, né? Que são áreas ambientalmente protegidas e nem se poderia falar em tributar. Eu vou adiante explicar um pouquinho sobre isso. Mas vamos nos fixar com o inciso 3º, que é, digamos, a regra geral. Tirando Mato Grosso, Polígono das Secas, Amazônia, Pantanal, todo o resto do Brasil, ou seja, a grande maioria das áreas, é considerado pequena gleba rural uma propriedade de 30 hectares em que seja o único imóvel desse proprietário que ele explore só com a sua família essa propriedade. E por que isso? Por que isso? Porque eu poderia, sendo um grande proprietário rural, ter uma propriedade de 90 hectares e dividir, fracionar ela em 3. Aí eu sou dono de 3 propriedades pequenas de 30 hectares e não pago imposto nenhuma. O que, evidentemente, não é essa a intenção da imunidade, né? A imunidade é tentar entender aquele que é realmente pequeno produtor rural,
aquele que é pequeno proprietário de um imóvel, e esse cara está produzindo lá na área rural, só tem um imóvel, deixa ele. O Estado brasileiro não vai tributar. Essa que é a ideia. Não para servir para fraude, fracionamento e eventual evasão tributária, tá? Por fim, o inciso terceiro trata do convênio, que a gente já falou, já expliquei para vocês. Está aqui o fundamento legal, o fundamento constitucional, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, inserido na Constituição a partir de 2003, na emenda constitucional de 2003, certo? Agora vamos lá. Quando é que considera-se ocorrido o fato gerador? Nós já vimos quais são as normas da Constituição, a gente já viu o que é tributado, agora a gente precisa saber quando é tributado. E aí vejam só que coisa interessante. Quando a gente tributa o patrimônio, e esse é um tributo sobre o patrimônio, assim como é o IPTU, assim como é o ITBI, assim como é o IPVA, esses tributos sobre o patrimônio, eles incidem repetidamente, tantas vezes quantas forem os anos em que a pessoa mantém aquele bem no patrimônio. Esse seria também a mesma lógica do imposto sobre grandes fortunas, se o Brasil viesse a instituir. Porque, de novo, a gente está falando de tributação do patrimônio, e o patrimônio ele é sempre medido, verificado, conferido todo ano. Porque num ano eu posso ter patrimônio a tributar, no outro ano não. Tá? Então, aqui, todo ano é verificado quem é o proprietário, e se eu for proprietário rural do imóvel localizado em zona rural, não protegido, não alcançado pela imunidade, eu vou ter que recolher o ITR, certo? Então, aqui está o fundamento do aspecto temporal, é o dia 1º de janeiro de cada ano. Então, no dia 1º de janeiro, ocorre o fato gerador e ali se tira uma foto. Congela para todo o resto do ano. Se no dia 1º de janeiro eu sou proprietário, eu tenho que pagar o ITR. Ah, mas eu vendi em julho a propriedade. Bom, te acerta aí com o comprador, mas o imposto lá do 1º do ano tu deveria ter pago. Ok? Vamos lá. Aspecto espacial. Até aqui, até a aula de hoje, e essa é a última aula que o aspecto espacial era barbadinha, todos os tributos eram federais. Quando eu falo de um tributo federal, logo, pouco importa em que parte do Brasil eu esteja, eu tenho que pagar o imposto, acabou. É tributo federal, em qualquer parte do Brasil eu pago o imposto. Tinha uma exceção na aula do imposto de renda, que a gente falou sobre a extraterritorialidade da norma brasileira, né? Que é aquela tributação em base universal que eu expliquei. Mas tirando isso, até a aula de hoje não tinha diferença morar no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Fazia a menor diferença, pois nós estávamos falando de tributos federais. Hoje começa a fazer. A partir de hoje, nas próximas aulas, começa a fazer diferença. Por quê? Porque dependendo de onde está localizado o imóvel, eu vou ter duas situações distintas. O meu imóvel está localizado no município que não tem convênio com a União, qual é a conclusão que eu chego? Este município, ele não vai ficar com todo o ITR, mas o mais importante, eu, contribuinte, devo prestar contas para a Receita Federal. O programa de declaração deve ser baixado na Receita Federal. O órgão que vai controlar é a Receita Federal. Se, por outro lado, o município tem convênio com a União, eu devo recolher ao município. E aí eu devo observar as regras do município. Como é que o município faz?
ele tem um cadastro, ele tem um programinha, eu tenho que ir na prefeitura e pegar uma guia em papel. Alguns municípios ainda fazem assim. Então, isso eu preciso descobrir no município da localização do meu imóvel, certo? E aí vai ter duas consequências. Uma é no aspecto prático de como fazer o recolhimento. Ora, se eu estou no âmbito da Receita Federal, o recolhimento é eletrônico. Se eu estou no âmbito do município, eu tenho que saber como é que age esse município. É eletrônico, é papel, eu tenho que ir fisicamente na prefeitura, eu tenho que descobrir lá como é que a prefeitura faz, certo? E o outro aspecto da localização do imóvel, que vai mudar, aqui vai fazer diferença, é a destinação dos recursos. Se eu estou num tributo, num município que não tem convênio, metade fica com a União, metade vai para o município de destino. Se eu estou com um imóvel localizado onde há convênio, metade vai para a União, metade ou melhor, se eu estou no município que há convênio, 100% do valor recolhido, pago pelo contribuinte, fica naquela localidade, pertence àquele município. Certo, gente? E aí agora vamos, então, para a parte do cálculo. Vamos para a apuração do ITR. Como é que funciona o aspecto quantitativo do ITR? Como é que é o recolhimento do ITR? Então, eu faço o recolhimento de forma eletrônica, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, vamos lá, receita.fazenda.gov. O site da Receita Federal provavelmente deve estar dando ênfase para a declaração do imposto de renda. Vocês viram que foi prorrogado o prazo, né? Tá aqui a notícia na capa do site. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está entre os mais acessados. Serviços. Central. ITR. Vamos pegar aqui o ITR. Está aqui. Tá aqui, ó, baixar o programa do ITR. Vou botar o Mac aqui. Vamos ver se não demorar muito eu abro para mostrar para vocês aqui como é que faz a declaração do ITR. Numa aula que eu dei na especialização, eu botei os alunos a fazer a declaração do ITR, dei uma matrícula do imóvel, só para ver o pessoal quebrar a cabeça. Aqui eu não vou sacanear vocês, né? Afinal de contas, não são todos aqui que se interessam por tributário. Então, o que importa mesmo é vocês saberem esses aspectos elementares. Tá demorando muito, tá dizendo que vai levar 5 minutos. Eu não vou parar a aula agora para esperar isso, tá, gente? Então, vocês depois baixem ali e façam a simulação, é bem interessante. A declaração do ITR é importante que se diga. Deixa eu colocar aqui o meu alerta. Aqui, vamos deixar aqui bem chamativo. A declaração ITR, quando for de competência da Receita Federal, é autolançamento, como todos os tributos federais, né? Ou também chamado lançamento por homologação, o que significa contribuinte fica sozinho, faz tudo sozinho. É assim que funciona o ITR, tá? Então, o contribuinte está lascado, ele tem que se virar. Se ele não souber fazer, vai ter que contratar alguém que saiba fazer por ele, tá?
Essa é a lógica aí da tributação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. E aí a Receita fica lá bem confortável, recebendo essa informação que vai eletronicamente para ela, podendo auditar no prazo de 5 anos essa declaração. Então, durante 5 anos, ela pode auditar e, eventualmente, corrigir o lançamento, se houver algum equívoco, e mudar as informações prestadas pelo contribuinte. Tá? Então, por que eu estou explicando isso, enfatizando aqui? Porque vocês vão ver que existem muitas áreas, muitos campos para preenchimento em que comporta certa subjetividade. E aí, se tem uma certa subjetividade, é evidente que vocês podem pensar, né? Poxa, se é subjetivo, o que me garante que o contribuinte está declarando de forma correta? Nada. Não tem nenhuma garantia de que o contribuinte está declarando de forma correta. A garantia é contar com a honestidade do brasileiro, que é muito pouco, né? Vamos combinar. Contar com a honestidade do brasileiro é muito pouco, considerando o nosso histórico. Então, a Receita Federal tem essa informação, teria condições de, por uma série de outros dados, fazer um cruzamento e, eventualmente, buscar e autuar esse contribuinte. Na prática, sendo muito honesto, muito franco com vocês, isso não acontece. Normalmente, o contribuinte declara e fica por isso mesmo. Quando declara, tem muitos contribuintes que sequer a declaração apresentam. Depois eu vou abordar com vocês o que pode acontecer ou qual é a consequência de não fazer isso. Então, primeiro ponto aqui que eu queria chamar a atenção. Base de cálculo do tributo é a propriedade. Então, qual é a riqueza que nós estamos tributando? A riqueza que nós estamos tributando... Deixa eu ver se eu pego aqui e faço uma fazenda. Vamos deixar bonitinho aqui a minha... Olha só que bonitinha a fazendinha. Então, o que está sendo tributado aqui, a base de cálculo, é essa fazendinha aqui. Essa fazendinha é a base de cálculo. Ok? Essa propriedade rural aqui é a base de cálculo. Certo? Só que, a gente vai ver agora, não é tudo que está aqui nessa imagem, não são as árvores, os silos, o moinho, a porteira, não é isso que vai ser tributado. Então, a gente precisa tributar apenas e tão somente a terra nua. E aí vocês vão ver lá, a norma constante na Lei 9.393 fala em VTNT, valor da terra nua tributável, tá? E o que o VTN deve levar em consideração? Ele deve excluir construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens, florestas, etc. Então tem que tirar de forma ficta de cima da propriedade. Eu não considero, tá? Isso está lá na Lei 9.393, ok? Mas não só isso. Deixa eu pegar aqui uma imagem para tentar mostrar para vocês. Aqui era o Gabriel, a minha vítima esse ano vai ser o Márcio. Propriedade do Márcio, né? Tem 110 hectares, tá? Que é esse... Deixa eu colocar aqui em suspenso. Acho que o Márcio tem mais do que isso, professor, mas tudo bem. Tem mais... eu também desconfio, José, que seja muito mais do que isso. Mas vamos lá ser, digamos, generoso aqui ou generoso não, vamos ser humildes aqui. O Márcio, ele está com uma pequena propriedade ali de 110 hectares, tá? E aí, isso é o que consta da matrícula, tá? Então,
Se vocês não tivessem prestado atenção na aula até aqui, ou tivessem ficado só até aqui com a explicação, vocês diriam, é só pegar os 100 hectares e multiplicar por o tanto que vale. Então, 100 hectares, pegando o valor de 1 hectare, que seja 10 mil. Não, ali eu já tinha descontado os 10 hectares. Então, 1 milhão e 100, tá? Vamos lá. O 10 mil reais o hectare, um valor fictício, tá? Não sei, depende de região para região. Tem regiões que pode ser mais, pode ser menos, enfim. Mas pegando aí uma avaliação só para ficar com números redondos. A propriedade do Márcio tem 110, multiplicados por 10 mil reais cada hectare, a gente tem 1 milhão e 100 mil, ok? Essa é o valor da propriedade do Márcio, logo essa seria a base de cálculo, correto? Não é. Eu coloquei aqui, esse azulzinho aqui que está aqui é um rio, tá? Tem um rio passando ali de forma contígua à propriedade dele. Ele faz ali limite a propriedade com esse rio. E a gente aprende lá nas aulas de ambiental, não sei se vocês já tiveram, vão ter, que faixa na beira do rio tem uma norma ambiental protegendo lá no Código Florestal, dizendo que é APP, Área de Preservação Permanente. Então, eu não posso construir em APP, eu não posso plantar, eu não posso ocupar. A área de preservação permanente é intocável, tá? O que significa isso? Então, a propriedade do Márcio, que tem 110 na matrícula, é isso que está na matrícula, ela não pode ser tributada em 110, porque 10 hectares, eles são considerados APP. Então, eu tenho que tirar dos 110 esses 10. Logo, aí vem o cálculo ali, 10 mil vezes 100, eu cheguei a 1 milhão, tá? Então, essa é a propriedade do Márcio aqui. O valor para atribuição da base de cálculo. Quem é que diz se é 10, se é 15, se é 20? O contribuinte. E aqui vem mais um espaço de discricionariedade do contribuinte, sujeito à conferência e eventual autuação por parte da Receita. Se a Receita tiver elementos, tiver informações de que naquela região a propriedade vale mais do que 10 mil, ela pode desconsiderar a base de cálculo atribuída ali pelo contribuinte e lavrar um auto de lançamento com o valor que ele entende correto. Mas é necessário ter elementos, ter informações para chegar nessa conclusão. Tá certo, pessoal? Então, a propriedade ela é calculada pelo contribuinte e que pode ter todo o equívoco aqui e falhas, como vocês podem ver aqui no exemplo que eu estou dando. Aí, definir a base de cálculo. Então, nós calculamos ali, a base de cálculo é o VTNT, que é o valor da terra nua tributável. Opa, caiu aqui a compartilhamento. Vamos lá. Então, aí o outro lado do cálculo, então a gente sempre vai utilizar essa fórmula aqui, né? É base de cálculo vezes alíquota, uma coisa vezes a outra. Então, descobrimos que a base de cálculo é 1 milhão de reais, a propriedade do Márcio, tá? O imóvel dele lá vale 1 milhão, certo? Essa é a riqueza apurada ali, dita por ele mesmo, tá? Vamos confiar aqui na declaração do Márcio. Agora a gente tem que saber qual é a alíquota. E aí, para saber qual é a alíquota, a gente precisa ir na lei 9.393. No final da lei, eu vou compartilhar com vocês agora,
Lá no finalzinho da lei, tem a tabela com as alíquotas. Estão vendo aí? Conseguem visualizar? Sim. Então, Sim, professor. maravilha. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Aqui na coluna bem à esquerda de vocês, área total do imóvel. Então, eu tenho um imóvel de até 50, o menorzinho, de 50 a 200, 200 a 500, até acima de 5.000 hectares. Tá? Então, essas são as dimensões. Eu identifico a área que a gente está examinando e aí eu vejo qual é a faixa que nós nos enquadramos. Então, o Márcio aqui, a propriedade dele está na segunda faixa, correto? Maior que 50 e menor do que 200. E aí vem a linha das alíquotas, que vai levar em consideração o grau de utilização. E lembram que a gente viu lá no início da aula que o ITR é um tributo que leva em consideração a função social, de modo a desestimular a propriedade improdutiva. Então, vejam, nós temos aqui 5 situações possíveis. A propriedade do Márcio é muito produtiva, e aí ele paga só 0,07% sobre a sua propriedade, ou a propriedade do Márcio é muito improdutiva, e aí ele vai pagar 2% sobre a sua propriedade. Certo? Então vamos pegar esses dois extremos, tá? Imaginando que o Márcio que tenha desejado dizer que é muito produtivo, mas talvez não seja, mas ele disse isso. Então ele foi lá, não, eu estou aproveitando mais de 80% da área. O que é uma propriedade super produtiva? Do total lá dos 100, dos 1.000 hectares que ele tem, não é 1.000, são 100 hectares, né? Dos 110 hectares, tirando a parte que é APP, mais de 80 ele aproveita. Se ele aproveita mais de 80, ele dá destinação para mais de 80, então é super produtivo. A alíquota que ele vai ter que pagar é 0,07. Se ele usa menos de 30% da propriedade, a alíquota que ele vai pagar é 2. E aí vamos voltar lá para a nossa simulação e ver como é que fica essa conta. Então, 1 milhão vezes 0,07 dá R$ 700. E aí vem aquela frase que se diz, né? O ITR é muito barato. Isso aí. O cara tem 100 hectares de propriedade, que não é pouco, não é pequeno, e ele paga R$ 700 ao ano para o governo. É módico, né? Vamos dizer assim. Divide 700 por 12, vamos ver quanto é que dá por mês isso. É um valor bem pequenininho, ok. Agora pensem o seguinte: o Márcio ele tem essa propriedade que não é gigante, é uma propriedade, vamos lá, normal, 110, mas ele ocupa pouquíssimo. Ele dá pouca destinação para esse bem. Vejam quanto ele vai pagar de ITR. 2% dá R$ 20.000. Estão vendo aqui o cálculo? Então, assim, esse é um instrumento. Mas professor, 20 mil é muito caro. Todo ano pago 20 mil. E aí, olha só a conta que a gente pode fazer, né? Se o cara todo ano paga 20 mil e a propriedade vale 1 milhão, dividido por 20 mil, em 50 anos o cara terá recolhido, se ele mantiver durante 50 anos esse bem, ele terá recolhido o equivalente a uma propriedade em prol, em favor da União, pegando a alíquota baixinha, né? Se nós fizermos uma simulação aqui com uma grande propriedade, por exemplo, olha só,
Alguém que tem mais de 5 mil hectares. Estamos falando aqui de um grande proprietário rural. Ele tem mais de 20 mil e ele não ocupa mais de 30, ele vai pagar 20%. E em 5 anos, esse nosso amigo aqui terá pago aos cofres públicos o valor da sua propriedade. Qual é a conclusão que nós chegamos, o porquê disso? Aqui, a intenção é fazer com que se desestimule a propriedade improdutiva. Gente, o Brasil tem um instrumento para aqueles que gostam, enfim, de uma visão mais social, enfim, mais, digamos, tem uma percepção um pouco mais social do direito. A gente tem um instrumento aqui que não é nem de governo petista, isso foi do governo Fernando Henrique Cardoso. Não dá para acusar de comunista nem nada desses istas aí, o FHC, né? Esse proprietário, ele terá pago o equivalente ao seu bem se ele não fizer nada em 5 anos. De forma que é quase como se desapropriasse ele. E aí, vamos lá. Não é desapropriação, porque ele continua sendo proprietário. Se ele quiser mais 5 anos pagar, ele vai pagar 2 propriedades para o governo brasileiro. E aí, o que o governo brasileiro poderia fazer com isso? Bom, então compra uma propriedade equivalente a essa e destina para famílias de pequenos produtores rurais, para assentamentos de trabalhadores sem terra, enfim. Tu pode fazer reforma agrária sem mexer numa arma, sem fazer nenhuma revolução e nada. Não estou falando, e longe de mim aqui, defender invasão de propriedade rural. Mas se pode fazer, legitimado pelo direito, movimentos que estão aqui, ó, ao alcance dos gestores públicos. É só querer fazer. A lei é de 96. 96, repito. Então, a gente vai fechar agora 30 anos. Em 2026, 30 anos da lei e, como instrumento de política pública, pouco tem sido usada. Alguém fez uma pergunta ali, deixa eu ver. O Bernardo perguntou como fiscalizam o grau de utilização. Bernardo, como eu disse, a União, por meio da Receita Federal, deveria fiscalizar todas as propriedades que estão sob a sua fiscalização. O Márcio já nos abasteceu com a informação de que 2.000, é isso, né, Márcio? 2.000 e pouco municípios. 1910 municípios, mais ou menos. 1910 municípios possuem convênio. Ou seja, os outros 4.000 e tantos, sei lá, 3.000 e alguma coisa, municípios estão sob a fiscalização da Receita Federal. Deveria ela, nesses outros 3.000 e tantos municípios, verificar a declaração e ir lá na propriedade e ver se bate o grau de utilização com o que está na propriedade. E aí eu disse e repito, a União não fiscaliza. A União não fiscaliza nada, nem um pouco. Olha, para não dizer que não fiscaliza nada, eu tive 2 casos na minha carreira ali ao longo da advocacia, 2 casos de ITR de autuação da Receita. E que daí se justificava por serem pessoas, enfim, pessoas públicas que naquele momento era interessante fustigá-las lá, e aí se utilizou do aparato estatal para ir atrás dessas pessoas. Mas fora assim, um cidadão normal que tem uma propriedade rural, dificilmente ele será cobrado, tá? E aí, mais adiante, ali na frente, eu vou explicar para vocês o que acontece com quem não paga, tá? Com quem não recolheu e não fez nada. E muita gente sequer é fiscalizado o recolhimento, Bruno, que dirá pegar a declaração, examinar e ver se ela é fidedigna. Então, assim, sendo muito franco e honesto, ninguém fiscaliza isso, tá? Basta o contribuinte declarar, inserir na sua declaração, e se ele recolheu,
a Receita vai ficar soltando foguete, tá? Então, deveria ser uma fiscalização feita pela administração tributária, leia-se. Receita Federal, naqueles municípios que não têm convênio, Secretaria da Fazenda, naqueles municípios em que há convênio com a União, tá? Respondida a pergunta do Bruno. Feito aqui o cálculo, então a gente vai para o último elemento, que é o aspecto pessoal, tá? Então, quem é o contribuinte do ITR? Diz o artigo 31 do CTN, que é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Vamos lá, vamos começar pelo mais simples. Proprietário do imóvel é aquele que está com o nome na matrícula, certo? Pelo direito brasileiro, à luz da legislação brasileira, proprietário é quem tem posse mais título mais registro no órgão competente. Isso é o proprietário, tá? Então vamos trabalhar com a situação normal, aquela em que figura a pessoa com o nome na matrícula, é aquela que vai ter que pagar o ITR e é para ela que será direcionada a cobrança, tá? No entanto, o nome na matrícula é algo estático, né? Não significa que hoje, lá naquela propriedade fictícia, seja o proprietário, esteja na posse daquele bem, o mesmo que é aquele que está na matrícula. E no interior, e nas áreas rurais longínquas, aí, é muito comum ter na matrícula um nome, lá o avô, o tataravô, o bisavô, e aí as famílias às vezes não fazem inventário, não abrem inventário, não transmitem os bens, então o nome está lá no nome do tataravô, na matrícula. E aí às vezes as pessoas por conveniência, não vou passar, isso dá um trabalhão, vou ter que pagar imposto, abrir inventário, então eu não vou fazer nada. E vivem lá, tradicionalmente, essas famílias não alteram o nome na matrícula. Tá? Então, isso dá uma série de problemas, a gente vai falar sobre isso agora na sequência, mas o que eu quero chamar atenção aqui é nome na matrícula. Tá? Esse é o proprietário. À luz do direito, é ele que vai pagar. Como o fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro de cada ano se tira uma foto. Então, aquela foto é uma realidade, algo que fica marcado naquele momento, que não pode não ser necessariamente a foto de hoje. Então, em 1º de janeiro de 2022, tinha um proprietário, daqui a pouco, em janeiro, fevereiro ou março, vendeu lá sua área rural. Pode ter vendido? Pode, ele não é mais o dono. Então, o fato gerador, ele leva em consideração o dia 1º de janeiro. E naquele momento se congela a situação jurídica. Bom, o Márcio, ele era proprietário no dia 1º de janeiro, não pagou o ITR e vai vender a propriedade agora. O que acontece? Então, o Márcio, ele deseja vender a propriedade, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa ilustração. Evolução ITR. Então, aqui, vamos botar aqui a propriedade. Não, mas a fazendinha é mais legal. Vou botar a fazendinha que fica mais bonito aqui. E a gente vai botar aqui alguns personagens aqui. Aqui está o Márcio, ó, elegante, que é o proprietário. E aí o Márcio ele está em negociação com o José, que é esse carinha que está aqui. Está aqui o José. Então ele quer fazer a compra e venda desse bem, certo? O que vai pegar aqui na hora dessa transmissão, tá? O que vai acontecer aqui que vai, digamos,
atrapalhar essa ideia do Márcio de não, essa mania feia de não pagar ITR. O Márcio não vem pagando ITR e ele vai vender agora a sua propriedade para o José e não tem vários anos recolhido ITR. O que vai acontecer? Ele precisa fazer uma escritura. E o José, como é praticamente bacharel em direito, né? Ele não vai comprar um imóvel sem escritura, né? Talvez ele possa até fazer uma promessa de compra e venda, mas ele vai exigir do Márcio uma escritura. Pois bem, ao fazer a escritura, o tabelião, como não é bobo, até porque se ele não fizer, a responsabilidade do tributo passa a ser dele. Olha que coisa grave, hein? O ITR, que não tem nada a ver com o tabelião, pode acabar caindo no colo do tabelião porque ele não exigiu a comprovação do recolhimento. Está previsto no artigo 134 do CTN, a responsabilidade do tabelião. Então, é óbvio que ele vai exigir na matrícula, e aí só vai ser transmitido a matrícula, e esse documento preto aqui é a matrícula, tá? O Márcio só vai passar lá pro José a matrícula se houver o recolhimento dos tributos, dentre eles a comprovação de quitação do ITR, certo? Aqui é que vem a incomodar o proprietário que foi, digamos, displicente, foi indolente, não cuidou, não pagou nada ao longo do tempo. Aquilo que está prescrito, beleza, mais de 5 anos está prescrito, caducou o direito de lançar, não tem o que fazer, mas dos últimos 5 anos, ele vai ter que recolher, porque daí tem duas situações. Vamos imaginar a primeira situação. O José bateu perna aqui e disse: olha, ó, se tu não me pagar, não me mostrar a certidão negativa, eu quero ver a certidão negativa. Se tu não me mostrar, eu não fecho o negócio contigo. E aí o Márcio foi lá, tá, tudo bem, vamos lá, vamos pagar e buscar a certidão negativa. Mas pode ter uma sacanagem aqui. O Márcio e o José disseram: tá, vamos fazer o seguinte, eu vi que tu não pagou o ITR, mas ITR a União não cobra de ninguém. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um contrato de gaveta, vamos fazer um contrato aqui particular, tu não vai ter como fazer escritura, porque não tem a certidão negativa, e aí eu vou te pagar menos, Márcio. Tu queria 1 milhão pela propriedade, mas tu tá devendo aí um catatal de tributo, eu vou te pagar só 700 mil. Tu topa? E o Márcio, beleza, topei. O que vai acontecer na prática, nessa situação que eu narrei? O Márcio continua sendo o proprietário de direito, mas o proprietário de fato é o José. Então, o documento está com o Márcio. Ele é que tem aqui a escritura. Mas a posse foi entregue ao José. É para estas situações e outras tantas que o CTN autoriza tributar o posseiro. Estão entendendo? Justamente para não ficar num jogo de empurra. O Márcio vai dizer: olha, eu vendi, tá aqui o documento, eu não consegui fazer o registro, eu não tinha dinheiro para pagar o imposto, mas tá vendido. E, inclusive, está na posse lá o José, pode ir lá cobrar dele. Aí vai a União lá, que nem uma tonta, cobrar do José. Ela: não, mas eu não sou proprietário. Vai ver a matrícula lá. Em nome de quem que tá a matrícula? Do Márcio, vai cobrar do Márcio. Para não ficar nesse jogo de empurra aqui, cobra desse, cobra daquele, o que o CTN diz? Olha, eu vou cobrar de quem eu quiser. Mas, basicamente, a União pode cobrar de quem ela quiser. E, mais do que isso, nós temos lá, no CTN, a seguinte regrinha. Vejam o que está escrito aqui no artigo
123. Olha só que legal. 123. As convenções particulares relativas à responsabilidade do tributo não podem ser opostas à fazenda pública. Então, primeira regrinha que a gente vai colocar aqui para chamar atenção. Então, esse contrato de gaveta que eu ilustrei aqui de forma fictícia do Márcio e do José, esse contrato de gaveta, ele não é oponível à fazenda pública. Então, olha, tá muito bem para vocês, está válido, vocês concordaram em celebrar esse documento, maravilha, não tem problema nenhum. Agora, esse documento, ele não é válido para a fazenda, tá? Artigo 123 do CTN. Esse é um aspecto, tá? Esse é um aspecto. Deixa eu diminuir aqui. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte. Vamos imaginar que o Márcio fez um seguinte esquema. Tá, José, a gente não tem como fazer a compra e venda agora. Vamos fazer um arrendamento. Tu fica na posse, a gente faz uma prestação aí pelo arrendamento da propriedade rural. Você vai me pagando ao longo do tempo. E lá no final do nosso contrato, se tu entendeu, ok, a gente consolida a propriedade, daí tu me paga mais um valor e aí eu passo pro teu nome, tá? Topa? Topo, beleza. Mas seguinte, nesse tempo todo que tu estiveres na propriedade, tu vai ser o arrendatário, tu é que vai pagar o ITR, certo? E assim, Márcio e José celebraram o arrendamento. Vem a fazenda descobrir que o José nunca recolheu o ITR. De quem ela vai cobrar? Do Márcio ou do José? Olha aqui, artigo 123, voando, piscando. Pode cobrar dos dois, de qualquer um deles? Ela pode cobrar dos dois, em razão daquela regrinha da posse, do detentor a qualquer título, mas ela vai cobrar do Márcio, numa primeira hipótese, porque o contrato particular, ainda que ele disponha expressamente, dizendo, olha, cláusula tal, o ITR será responsabilidade do arrendatário, não tendo nenhuma responsabilidade perante o fisco relativo ao recolhimento do ITR. Pode, ainda que tenha sido clausulado dessa forma, o ITR terá que ser pago pelo Márcio se ele for cobrado pela Fazenda. Por quê? Porque ele é o proprietário e até que se prove o contrário, ele não deixou de ser, certo? E o contrato particular não é oponível à fazenda pública. Agora vamos pensar numa outra situação. Então, vamos colocar aqui no canto do quadro uma outra situação. O Márcio vendeu a propriedade, o José não foi diligente, não olhou e passou pelo tabelião também o pedido de certidão negativa. Então, ele entregou não só a propriedade, como o título aqui para o José. Está aqui o título e ele consolidou a propriedade. Passa alguns anos e a Fazenda, a Receita Federal vai lá e olha, poxa, mas essa propriedade aqui não tem recolhimento faz tempo, ninguém paga, que história é essa? Vamos lá no registro de imóveis ver quem é que é o dono.
e eles descobrem que o novo dono agora é o José. E aí, o que eles fazem contra o José? Eles direcionam a cobrança do ITR toda para o José dos últimos 5 anos. Esse procedimento está correto, sim ou não? Eu não sei se para o ITR tem a mesma característica do IPTU, que quem compra a propriedade assume todas as dívidas que tem do imóvel. Sim, é Mas então eu tenderia a dizer que sim. a mesma disciplina. E está aqui a norma, o artigo 130 do CTN. Então, é a chamada obrigação própria da coisa, propter rem. Então, se o imóvel foi vendido com dívida de ITR, a dívida acompanha a coisa, logo ela passa a ser oponível, exigível de parte do novo proprietário. Ainda que ele não tenha praticado o fato gerador, ainda que seja anterior à propriedade dele, ele não vai poder alegar ou refutar aqui a incidência da tributação. Certo? Dúvidas? Perguntas? Por aqui Alguma? tudo ok, professor. Tudo certo? Por Bom, enquanto, então tranquilo. a nossa aula de hoje foi mais leve, foi mais tranquila. A gente vai ficar aqui dentro do tempo das aulas síncronas à distância, né? Que são de 1h30. E na semana que vem não. Semana que vem é feriado e no outro também é feriado. A gente vai ficar com 2 semanas. E aí eu quero lembrá-los de como é que funciona a avaliação, né? Lembrá-los. Vai ficar gravado aqui para quem quiser assistir. Não são todos que estão aqui hoje presentes. E dos 41 online, não são 41 que estão ouvindo, né? São 41 conectados. Mas quando vocês ouvirem isso que eu estou falando, tá? É a explicação da avaliação do grau A. Vamos lá, vamos explicar a avaliação do grau A. O que eu combinei e está lá no plano da disciplina que eu vou abrir agora com vocês. Vamos fazer juntos aqui e eu vou explicar agora para vocês. A gente vai lá no plano da disciplina. Onde é que está o Moodle? Está aqui o Moodle. Plano da disciplina. No primeiro dia de aula está aqui, plano da disciplina. Então está aqui o registro das aulas. Hoje estamos aqui, contribuições federais, mas na verdade é a aula sobre ITR, tá? Então desconsiderem contribuições que vai ficar para depois as contribuições, tá? Então a aula de hoje foi ITR. Dia 14, tá? Dia 14, inicia a realização do grau A, tá? E aí vocês vão chegar lá no Moodle e vão ver. Cadê? Hoje é aula, você renda, aula do ITR, tá? Então, na aula do ITR, vocês vão ver aqui e vai ter um exercício no dia seguinte, que é relativo ao dia 14. Então, eu vou botar aqui tópico tal, dia 14, feriado de Páscoa. Então, vai ter uma avaliação lá, que está aqui, inclusive ela, ó, avaliação e o gabarito. Ah, mas o professor deu a prova com gabarito? Não, calma lá. Calma lá, eu vou explicar. Então, feriado de Páscoa, dia do feriado de Páscoa, aqui no Moodle vai estar a avaliação do semestre passado com o gabarito. Então, vocês vão exercitar ao longo de uma semana a avaliação, as questões, revisar a matéria, fazer a fixação e postar esse trabalho no Moodle. Tá? Esse é o único trabalho do grau A. Único. Não tem como ser mais simples, tá? Não tem como ser mais fácil.
é fazer um trabalho cujo gabarito já está lá. Só que o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Postassem antes de conferir no gabarito. Eu não vou não vou descontar nota de ninguém, tá, pessoal? Ah, eu errei todas. Não vai ficar com 0. Você postou, ganhou o ponto do trabalho, ok? Então, no feriado de Páscoa, é fazer uma prova simulada. Tá lá a prova, já tá o gabarito. Você faz, e eu peço que faça sem olhar, para exercitar, posta no Moodle, cumpriu a tarefa. Depois confere para ver se você acertou, errou, o que você errou. Se fosse uma prova para valer, você tiraria quanto? Faça a sua própria simulação, certo? No feriado seguinte, vai abrir a avaliação real. Então, vocês vão ter uma semana para fazer a prova do grau A. Depois de já ter praticado na Páscoa, entre um chocolate e outro, entre um ovinho, entre uma cesta de Páscoa, vocês fazem a prova simulada, postam lá. Depois vai abrir no feriado seguinte, vai estar lá, feriado de Tiradentes, eu acho que é. Feriado de Tiradentes. Avaliação do grau A. Aí a avaliação do grau A não tem gabarito, nada. Vocês baixam a avaliação e postam lá no Moodle, certo? Esta avaliação será a nota do grau A somado com o trabalho, ok? Então, primeiro trabalho, exercício de prova simulada, avaliação que vocês farão aonde vocês quiserem. Eu pediria que fizessem sem consulta, mas eu não posso obrigar, né? Não tem como conferir. Então, façam do jeito que acharem melhor. Não estarão enganando a mim, estarão enganando a vocês mesmos, né? Se não, não, não estiverem usando a consulta e buscando na internet as respostas. Mas ainda assim, mesmo enganando a mim, tentando enganar a mim, eu não vou me importar com isso. Vocês estarão estudando. Pelo menos eu vou atingir esse objetivo. Porque mesmo tentando colar na internet, buscando as respostas, vai ser um jeito de estudar, ainda que seja meio forçado, meio, meio atravessado, mas é uma forma de estudar, tá? E faço isso por um único motivo, gente. Primeiro, porque tem que ter avaliação, tem que atribuir nota para vocês. E segundo, porque é o jeito de mostrar para vocês o que a gente estudou, como é que é cobrado lá fora. Só isso. Só isso. Então, vocês vão ter toda a consulta do mundo para fazer do jeito que vocês quiserem. E aí vocês postem lá, por favor, dentro da data estabelecida. Pode falar, José. Tá, professor, então ali no tópico 8, que o senhor mostrou ali no compartilhamento, é só o trabalho ali que é o simulado, né? Vamos lá, eu vou abrir aqui. Vamos pelo calendário, tá? Ah, pelo calendário, perdão. Pelo calendário fica mais fácil. É porque como eu mudei a ordem das aulas, aí o tópico 8 pode não ser ali. Eu vou corrigir, tá? No Moodle. Então, pelo calendário é o quente. Pelo calendário nós estamos no dia 7, tá? Que está marcado ali, aqui na tela, ó. Semana que vem é dia 14, começa a avaliação do grau A. Começa com o quê? Com o trabalho simulado. Tá, Até, então. Tá, não, ok. até o dia 21, até. E aí fecha o prazo e não tem mais choro nem vela. Até o dia 21 você tem que postar a avaliação do grau A. Ok? Pode ser junto com a simulação, professor? Ou o Pode fazer, simulado tem que. Tá, pode fazer junto, simultâneo. Eu dei ali, vai ter 2 semanas, então eu posto agora. Vocês vão ter praticamente 2 semanas para fazer o grau A. Não sei se algum professor já deu essa mamata para vocês. 2 semanas. Então, vocês têm até o dia 21 para concluir a avaliação, tá? E aí, no dia 28, que vai ser o nosso próximo encontro, e vai ser presencial, lá no Campo São Leopoldo, aí eu vou entregar as notas, corrigir a prova e a gente enfrenta a matéria nova, tá? Aí eu explico como é que foi a correção, qual é o gabarito, etc, etc, etc. Tá claro, gente?
Então, assim que terminar aqui, eu já corrijo lá no Moodle, já coloco direitinho o que é o dia do feriado de Páscoa, o que é o dia de Tiradentes, Páscoa, simulação, Tiradentes é o prazo final da entrega da avaliação do grau A, certo? Dúvidas, perguntas? A sua prova usa aquele sistema do Moodle lá de uma questão de cada vez, ou tem que baixar algum arquivo e responder e postar o arquivo com as respostas? É o baixar o arquivo e postar o arquivo com a resposta. Tá? Se quiserem me ajudar, postando Ok. em PDF é melhor, me facilita. Postar em PDF é melhor. Mas, professora, eu não tenho conversor, eu não sei fazer PDF. Beleza, posta do jeito que der. Como tu conseguir mandar. Só precisa ter o teu nome e o gabarito. Questão 1, letra tal. Questão 2, letra tal. Só isso que eu quero, tá? Aí vocês fazem, baixam o arquivo, imprime, sei lá, rascunha, risca, faz como bem entender. Eu só preciso do gabarito de vocês, tá? Eu peço em PDF porque eu mudo no leitor, ele permite que eu veja sem ter que fazer download. Caso contrário, se for arquivo do Word, eu tenho que fazer o download, abrir o arquivo do Word, sair da tela, voltar, dar nota. Isso aí a gente perde um tempo, mas não tem problema. Se para alguns colegas aí não tiver, não vai ser óbvio, se não é empecilho, tá? Então, é essa a orientação. Perguntas, dúvidas, aproveitem agora para tirar aí, antes que nós desconectemos. Se surgirem outras dúvidas aí, por favor, podem mandar e-mail, estou à disposição de vocês. Eu respondo sempre que enviado para Unicinos. Eu tento ser. A Carolina pergunta quando estará disponível. Acredito, Carolina, se não for nada grave, daqui a algumas horas. Eu vou lá liberar no YouTube. Eu fiz o upload, eu testei. O upload está lá, mas por alguma razão o link não está funcionando. Então eu vou, se for algo simples, quero crer que é algo simples. Se daqui a pouco der algum piripaque aí na aula gravada, talvez eu tenha que passar algum trabalho para resolver, tá? Mas de qualquer forma, se eu não me engano, tá salvo ali a aula, os links velhos, né? Então, na pior das hipóteses, vocês têm as aulas e mais. E mais, eu não falei, eu não falei aqui, mas compartilho com vocês. Ou eu falei? Acho que eu falei sim. Eu tenho um canal no YouTube que eu tenho praticamente todas as aulas lá. Então, quem quiser e tá lá com identificado, o que é imposto de renda, o que é ITR, o que é IPTU. Então, qualquer das aulas eu gravei e deixei disponibilizado lá para vocês consultarem. Não gostei. Às vezes acontece, né? Uma aula ficou muito corrido, ficou muito superficial, ficou muito. Dá uma olhada lá no YouTube que tem outras aulas em outras versões de mim. Às vezes a gente consegue fazer de uma forma diferente que pode eventualmente ficar mais compreensível para quem está assistindo. Então, curtam lá, enfim, dá um, dá um joinha lá para mim que também ajuda aqui na firma. Dúvidas, meus amigos? Perguntas? Não? Então, vamos encerrando a transmissão Certo. por aqui. Desejo para vocês aí uma boa semana, bom descanso, cuidem-se, aproveitem aí os feriados e estudem. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Então, até daqui Boa noite, 3 semanas, professor. quase. Até Feliz mais. Páscoa aí para o senhor e para os colegas.